paz do Senhor Jesus, amém? Quero eu, da parte de Deus, nesta hora e nesta manhã, poder te passar algo de Deus no seu coração. Palavra do nosso Deus, aleluia, no capítulo 21, no versículo 18, está dizendo assim: e voltando de manhã para a cidade, teve fome. Jesus, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Palavra do nosso bom Deus, do nosso bom Senhor Jesus, palavra abençoada. Esta mensagem, ela me leva muito a refletir sobre o que ela quer nos passar através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque nós observamos Jesus aqui diante da figueira. Então Jesus olhou para os discípulos e ele se maravilhou, porque encontrou neles fé. Naquele momento, quando eles olharam e viram que Jesus havia, por uma ordem, aquela figueira se secar, eles ficaram se perguntando: como será que isso aconteceu? Como será que isso sucedeu? Eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu naquele momento. E a Bíblia está nos mostrando que Jesus aproveitou daquele momento. E Jesus já começa dizendo: se tiveres fé e não duvidardes. Então a pergunta: você tem fé ou você tem dúvida? O que tem sobressaído sobre a sua vida? Diante os feitos que Deus já tem feito, operado. Aleluia. Qual dessas duas posições que tem sido permitida se agir na sua vida? Porque ele está dizendo algo muito forte: se tiveres fé e não duvidar. Então ele já está dizendo que se houver a dúvida, não tem como acontecer nada. Porque se eu tenho fé, eu tenho uma certeza, eu tenho uma firmeza, eu tenho um firme fundamento. Se eu tenho fé na minha vida, a dúvida não tem espaço na minha história. Ela até vem por um pensamento, mas porém eu não aceito ele descer para o meu coração, porque no meu coração está cheio da fé, direcionada ao Deus eterno. Vamos chegar lá, aonde o Senhor quer falar o nosso coração mais profundamente.
Porque ele começa dizendo no momento em que eles se alegraram, se maravilharam e neles foram encontrado fé. Deus não está preocupado com a fé que esteja lá em cima. Deus não está preocupado com alguém que tem uma fé pequena. Deus ele só quer encontrar em você fé. Deus só quer que você creia que Ele existe e que você se aproxime dEle para que você o conheça. Deus só quer encontrar em você a certeza do milagre na sua história. Então Jesus chega dizendo: se tiveres fé e não duvidar. Tem muita gente que ele diz: eu creio, eu acredito no Deus poderoso, eu tenho uma fé ligada ao Senhor poderoso. Mas porém, quando a guerra vem, a fé que ele professa pela sua boca, a fé que ele pronuncia pela sua boca, simplesmente ela é retraída para dentro de si, e a própria pessoa não vive a fé que prega. Se eu prego, eu tenho fé, eu creio no Deus poderoso, eu tenho que ter a certeza que quando eu disser ao monte, quando eu disser para a situação, quando eu der uma ordem ao monte, quando eu der uma ordem contra a situação, ela é obrigada a mudar, ela é obrigada a ser restaurada. Eu preciso dentro de mim entender que fé não é só para ficar em palavras, mas a fé para que eu chame a existência do acontecimento em que os olhos humanos jamais poderá explicar. Porque observamos que os discípulos, eles ficaram maravilhados com a forma que Cristo chamou a existência daquele acontecimento na figueira. Porque a Bíblia diz que a figueira se secou. E eles se maravilharam. E naquele momento a fé apareceu. Porque assim é conosco também. Nós somos assim, nós vemos um milagre na vida de alguém, ou até mesmo na nossa vida, a nossa fé é se expandir. Jesus aproveitou aquele momento para dizer para eles que a fé não é para ficar guardada, mas é para que eu tenha que expor a minha fé. Eu tenho que usar a fé que eu tenho ligada a Deus. Não adianta eu estar todos os dias dentro de uma igreja, não adianta eu estar todo dia nos cultos, não adianta eu ser dizimista, mas porém se a minha fé, se nela há dúvida, é impossível de haver um milagre na minha vida. Eu preciso crer, determinar e acreditar que mesmo que o meu olho humano não esteja vendo, Deus vai operar na minha vida. Nós estamos vivendo tempos, os últimos dias da Igreja de Cristo na face da terra, aonde a opressão, a guerra, as situações, a iniquidade, as doenças e tudo mais coisas têm se aumentado. Pai contra filho, filho contra pai, e muitas coisas, aonde a corrupção ela tem entrado até mesmo dentro dos templos e tem corrompido em primeiro lugar as autoridades. Vou falar mesmo. O diabo ele não vai atacar primeiro uma ovelhinha que está lá embaixo, não. O diabo ele vai diretamente na liderança, porque se ele consegue abater a fé da liderança, ele consegue abater toda a igreja. Isso é sério, isso é algo muito sério. O diabo, a primeira coisa que ele faz é tentar atingir a vida de uma liderança, porque toda liderança ela é como um apoio, como um espelho para todo o povo que ali está.
Então, se ele consegue abater a fé daquela liderança, ele vai conseguir abater a fé dos demais. Porque, querendo ou não, quando a gente está debaixo de uma autoridade, a gente está espelhando naquela autoridade. A gente espera algo de Deus daquela autoridade. Mas nós temos visto nesses últimos dias com os acontecimentos, quantos e quantas autoridades estão se entregando com mais medo do que o próprio membro que está dentro de uma igreja. Aleluia, eu falo mesmo. Estão com medo de pegar na mão, estão com medo. E aí eu tenho uma pergunta: será que eu devo lançar fora ou rasgar da minha Bíblia, quando Jesus falou que a minha mão ela tem o poder de curar quando eu tocar no enfermo? Por que eu vou evitar de tocar naquele que está na igreja? Vamos entender algo tremendo de Deus. Aleluia. Meu querido, as pessoas ainda querem achar uma desculpa para poder se esconder atrás do medo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Não tem como eu viver uma fé de meio termo. Jesus deixou muito bem claro aqui: se tiveres fé e não duvidar. Por exemplo, está dizendo assim uma pessoa: não é que nós não tenha medo, uma expressão que eu ouvi. Não é que eu não tenha medo, mas não toque. Então que é o que então? Isso é dúvida. Eu tenho que ter uma certeza do seguinte: há um poder de Deus nas minhas mãos. Há um poder de Deus na minha voz. Há um poder de Deus nos meus pés. Aonde eu tocar, não há enfermidade que vai ficar. Eu tenho que crer que das minhas mãos ela brota óleo do Senhor. Eu tenho que crer que das minhas mãos está o sangue de Cristo. Eu tenho que crer que o Senhor está na minha vida. E eu abraço mesmo, eu pego na mão mesmo. Mas nós estamos vivendo tempos onde o diabo ele aproveitou de uma situação e conseguiu entrar em meio às autoridades. Não são todas. Ainda existe alguém que vive a fé que prega. Mas nós estamos vivendo tempos onde abateu a autoridade, a fé das autoridades. Aí eles ainda têm coragem de subir em cima do altar e pregar sobre milagre. Como pregar sobre milagre se está com medo de uma doença? É assim, se tiver escrito, determinado que vai morrer com a doença, vai morrer com a doença. Se está determinado que vai morrer de acidente, vai morrer de acidente. Se está determinado que vai morrer com infarto, vai morrer com infarto. Não tem essa. Não tem esse negócio de distorcer o negócio. O que for para acontecer, vai acontecer. Não, vou evitar o acontecimento, não adianta. Pode evitar do jeito que quiser, pode colocar 50 máscaras. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas o povo está tremendo de medo. Se tiveres fé e não duvidar, e disser ao monte: salta-te no mar, tal sucederá. Vai ficar até quando com esta divisão, esse meio termo? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou me tremendo todo porque Deus ele encontra fé na palavra dele. Tem umas pessoas que ficam tentando se esconder atrás da Bíblia dizendo: não podemos tentar Deus. Tentar Deus, eu vou te explicar o que é. Tentar Deus é você ir até o precipício. Não é o precipício vir até você, é diferente. Existem aqueles que vai até o precipício e pula. Isso aí sim é errado. Mas o precipício, quando vem até você, o Senhor vai te livrar dele. Vai. Entenda. O povo está morrendo de medo. A doença veio. Não foi você que foi buscar ela. Então, quando ela chegar diante de você, ela terá que reconhecer que há uma fé na sua vida.
E uma fé não é ligada a homem, não é ligada a espiritismo, nem a bruxaria, nem a nada. A tua fé é ligada a Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que é criador e pode todas as coisas. Mas nós estamos vivendo tempos de um povo complicado. Vira as costas para você, briga, te bloqueia, porque não aguenta ouvir uma mensagem como essa. E prefere se esconder atrás do medo que ouvir a palavra de Deus. Fica brabo. Eu respeito a sua fé. Eu respeito a fé de todos. Eu respeito. Quem sou eu para atacar a fé de alguém? Ai de mim se eu fizer isso. Mas dentro desta palavra, eu venho te dizer uma coisa. Se a sua fé é pequena ou grande, depende de como ela seja, você não pode guardar ela e se esconder atrás do medo. Começa a professar a verdadeira palavra de Deus. Começa a viver a fé que está na sua vida. Porque senão o monte ele jamais vai sair da sua frente. O monte só vai sair da sua frente porque você abrir a sua boca e disser: eu te mando, monte, salta-te no mar. Eu te mando, situação, sai da minha vida. Eu te mando, espírito contrário, desapareça da minha vida. E por Jesus diz ainda: e tudo quanto pedir de oração. Ele não falou assim, alguma coisa, não. É tudo que pedir oração, crendo. Olha só, eu peço em oração, crendo, creio. E tudo quanto pedir oração, crendo, eu recebendo isso. Ele não está dizendo alguma coisa que você pedir, não. Ele está dizendo tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Vamos entender, tudo que pedir oração, crendo. Não é pedir oração, tudo pedir em oração com medo. Aí a dúvida está aí dentro de você, não vai receber o milagre. Peça crendo. Joga por terra esse medo. Joga por terra este pavor. Creia no Senhor dos exércitos. Creia no que está escrito. Você usar a sua fé não é tentar Deus, não. Tentar Deus é você ir até o precipício. Você não está indo até o precipício. Foi o precipício que veio até você. Então o Senhor vai te livrar dele. Vai se cumprir o que Davi dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, meus irmãos? Então, guarda esta palavra. Usa a tua fé e viva o milagre de Deus na sua vida.